O que são, afinal, os ensinamentos ocultos da Bíblia? Quando você ouve essa frase, talvez sua mente viaje para segredos esotéricos, códigos secretos ou conhecimento proibido. Mas a verdade é muito mais profunda e gloriosa do que isso. Os verdadeiros ensinamentos ocultos da Bíblia não são segredos guardados por um grupo de elite. Eles são, na verdade, profundas verdades que se revelam a um estudo cuidadoso, a uma mente aberta pelo Espírito Santo e a um coração sedento pela palavra de Deus. A Bíblia é como um oceano. Você pode brincar na beira, desfrutando da água, refrescante das histórias e ensinamentos básicos, ou pode mergulhar em suas profundezas para descobrir tesouros que podem revolucionar sua fé. Muitos cristãos passam a vida toda na superfície, perdendo as riquezas que Deus escondeu não para nos privar, mas para nos convidar a buscá-lo com mais intensidade. Aqui no Fatos da Escrita, vamos mergulhar em 6 desses ensinamentos ocultos. Estes não são conceitos estranhos, mas verdades bíblicas que, por serem mal compreendidas ou ignoradas, perdem seu poder transformador. Prepare-se para ver a Bíblia com novos olhos e descobrir verdades que vão desafiar seu entendimento e fortalecer sua caminhada com Deus. A natureza do reino dos céus. Não é apenas um lugar, mas uma realidade presente. A maioria das pessoas, quando pensa no reino dos céus, imagina um destino futuro, um lugar para onde vamos depois de morrer. Embora a eternidade com Deus seja uma parte fundamental da nossa esperança, essa é apenas uma compreensão superficial da realidade do reino. A superfície. O céu como um destino final. Muitos cristãos vivem suas vidas com a mentalidade de que o reino de Deus é algo a ser alcançado no futuro. O objetivo principal se torna chegar ao céu, e a vida na terra é vista como uma passagem passageira, cheia de provações, que deve ser suportada até que a verdadeira vida comece. A profundeza. O reino está aqui, agora. Jesus não ensinou que o reino dos céus era apenas um lugar distante. Pelo contrário, ele disse aos fariseus: "O reino de Deus está no meio de vós." Lucas 17, 21. E quando ele começou seu ministério, sua primeira mensagem foi: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Mateus 4,17. A palavra chegado, em grego, é endiken, que significa chegou perto, está à mão. O reino de Deus não é apenas um destino, mas uma realidade que invadiu o nosso mundo através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma definição ainda mais clara do que o reino de Deus é para o crente que vive nesta terra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Isso significa que no momento em que entregamos nossa vida a Cristo, somos transportados para este reino espiritual. Vivemos em um novo reino, sob um novo governo e com uma nova cidadania. Filipenses 3:20. Somos chamados a viver como cidadãos deste reino aqui e agora, manifestando sua justiça, paz e alegria no mundo ao nosso redor. Fatos. Da Escrita. Insights. O ensinamento oculto aqui é que a vida cristã não é apenas uma espera pelo céu, mas a prática do céu na terra. Somos embaixadores de um reino espiritual, e nossa missão é viver de forma a manifestar sua glória em nosso dia a dia, transformando o nosso ambiente. A verdadeira identidade do Cordeiro de Deus. Ele é mais do que um sacrifício à imagem de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma das mais belas e fundamentais da fé cristã. Ela nos lembra de seu sacrifício perfeito e de sua natureza mansa e humilde. Mas se ficamos apenas com essa imagem, perdemos a plenitude de quem ele é. A superfície, o Cordeiro sacrificial e passivo, João Batista.
o apresenta como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. A maioria de nós compreende Jesus como o sacrifício final que se ofereceu voluntariamente na cruz. Esta imagem é crucial, mas muitas vezes a vemos como uma figura passiva que se submeteu à morte sem reação, como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Isaías 53:7. A profundeza. O cordeiro que é também o leão. Em Apocalipse 5, João tem uma visão do céu. Ele chora porque ninguém é digno de abrir o livro selado. Então, um dos anciãos lhe diz: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. João se vira para ver o leão, mas o que ele vê é um cordeiro que estava em pé como havendo sido morto. Apocalipse 5:6. Esta é uma das imagens mais poderosas e ocultas da Bíblia. O leão e o cordeiro são a mesma pessoa. Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei que conquistou a morte, que tem todo o poder e autoridade, mas ele alcançou essa vitória através do sacrifício do cordeiro. Ele é o rei vitorioso por ter sido o cordeiro morto. Ele não é apenas a vítima, ele é o conquistador que reinou a partir da cruz. Fatos. Da escrita Insights, o ensinamento oculto aqui é que a nossa adoração não é para um cordeiro passivo, mas para um cordeiro que é também um leão. Ele é o rei que nos redimiu, e o nosso relacionamento com ele deve incluir tanto a gratidão pelo seu sacrifício, quanto o temor e a reverência pela sua majestade e poder. A realidade da guerra espiritual não é sobre demônios, mas sobre principados, e a mente a ideia de guerra espiritual é popular, mas muitas vezes mal compreendida. Ela é frequentemente retratada como uma batalha dramática contra demônios visíveis ou manifestações sobrenaturais. A superfície. Confrontos físicos e espirituais. Muitos crentes pensam que a guerra espiritual se resume a expulsar demônios e a lutar contra forças malignas em um nível sobrenatural. A batalha parece se concentrar em eventos dramáticos, visíveis e audíveis. A profundeza. O verdadeiro campo de batalha é a mente. O apóstolo Paulo nos dá a definição mais clara da guerra espiritual em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta passagem, que muitos crentes conhecem, é apenas a introdução. Onde esta batalha realmente se manifesta em nossa vida diária? Paulo nos diz em outro lugar. Coríntios 10:4-5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A maior fortaleza do inimigo não é um local físico, mas uma ideia, um pensamento, uma mentira que ele implanta em nossa mente. A guerra espiritual, em sua forma mais oculta e diária, é a batalha para controlar nossos pensamentos e alinhar nossa mente com a palavra de Deus. A batalha é contra as dúvidas, o medo, a ansiedade, a amargura e as mentiras que nos fazem questionar a bondade de Deus. Fatos. Da escrita. Insights. O ensinamento oculto aqui é que a guerra espiritual é menos sobre espetáculos e mais sobre disciplina e renovação da mente. A nossa armadura espiritual, Efésios 6, não é para lutar contra demônios fisicamente, mas para proteger nossos pensamentos, nossas emoções e nossa fé dos ataques sutis e constantes do inimigo. A conexão com o Antigo Testamento. Jesus não veio para anular,
mas para cumprir muitos cristãos, especialmente os que estão acostumados com a graça do Novo Testamento, veem o Antigo Testamento como um livro antigo de leis e histórias que não tem mais relevância para a vida de hoje. A superfície. Uma velha aliança que perdeu a validade. O Antigo Testamento é frequentemente percebido como um livro de regras rigorosas, sacrifícios de animais e um Deus de ira, que foi substituído pelo Deus de amor e graça do Novo Testamento. A profundeza. O Novo Testamento oculto no Antigo. Jesus mesmo nos deu a chave para entender a unidade da Bíblia quando disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus 5,17. Jesus é o cumprimento de cada profecia, de cada tipo e sombra do Antigo Testamento. O Cordeiro da Páscoa, em Êxodo 12, não é apenas uma história. Ele é um tipo profético que aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. 1 Coríntios 5:7. Tabernáculo e o templo, com seus sacerdotes e sacrifícios, são sombras da realidade que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Hebreus 8:10. A história de Moisés levantando a serpente no deserto para que o povo fosse curado, Números 21, é um tipo que Jesus usou para explicar o que ele faria na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Fatos da Escrita. Insights. O ensinamento oculto aqui é que a Bíblia é uma história unificada, uma grande narrativa que aponta para Jesus. O Antigo Testamento, longe de ser obsoleto, é a base que dá profundidade e significado à obra de Cristo. Sem ele, a cruz perde muito de seu contexto e poder. 5. O verdadeiro significado da graça. Não é apenas perdão, mas poder para obedecer. Graça é o fundamento da fé cristã. É o favor imerecido de Deus que nos salvou. Mas muitos crentes têm uma visão incompleta da graça, vendo-a apenas como o perdão de Deus que nos permite viver da maneira que quisermos. A superfície. Graça como uma licença para o pecado. Uma compreensão superficial da graça pode levar à ideia de que, uma vez que somos salvos, não importa como vivemos, pois o perdão de Deus cobre todos os nossos pecados. Isso se manifesta na frase: já sou salvo pela graça, então não preciso me preocupar tanto com o pecado. A profundeza. Graça como o poder para viver santamente. O apóstolo Paulo, que mais escreveu sobre a graça, foi rápido em corrigir essa ideia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1-2. A Bíblia nos mostra que a graça de Deus é muito mais do que apenas o perdão. É o poder divino que nos capacita a viver de forma santa. Tito 2, 11-12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesta presente era de forma sensata, justa e piedosa. A graça, portanto, não é uma desculpa para o pecado, mas a energia divina que nos ensina e nos capacita a dizer não ao pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. A graça nos justifica, nos declara justos, e nos santifica, nos capacita a viver de forma justa. Fatos da Escrita. Insights. O ensinamento oculto aqui é que a graça não é um passe livre para pecar. Ela é uma força transformadora que nos leva à santidade. O verdadeiro milagre da graça não é apenas o nosso perdão, mas o fato de que Deus nos dá o poder para viver uma vida completamente diferente. A ressurreição da carne não é apenas uma ressurreição espiritual. A crença na vida após a morte é central para o cristianismo. No entanto,
Muitas pessoas pensam que a nossa esperança final é que nossas almas vão para o céu e nossos corpos se decompõem e se tornam irrelevantes. A superfície, a alma no céu e o corpo descartado. A visão popular da vida após a morte é frequentemente influenciada por filosofias gregas, onde a alma é vista como boa e o corpo como um cárcere do qual precisamos escapar. O céu é visto como a nossa morada final e desincorporada. A profundeza, a redenção e glorificação do corpo. A Bíblia, no entanto, é muito clara sobre o destino final dos crentes. A nossa esperança não é uma alma desencarnada no céu, mas a ressurreição do nosso corpo. Coríntios 15, 42, 44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Jesus não apenas ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em um corpo glorificado, que podia ser tocado e que comia peixe, mas que também podia passar por paredes. A nossa esperança é que teremos um corpo semelhante ao dele. 1 João 3:2. Um corpo redimido, perfeito e glorificado, que será imortal e incorruptível. Além disso, a Bíblia fala sobre a redenção final de toda a criação em um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos com nossos corpos ressuscitados. Apocalipse 21. Fatos da escrita. Insights. O ensinamento oculto aqui é que Deus valoriza tanto a sua criação que ele não vai simplesmente descartá-la. Seu plano final é redimir tudo, incluindo o nosso corpo físico. A nossa esperança final é a vida eterna em um novo mundo físico e glorificado. O corpo não é nosso inimigo, mas um recipiente sagrado que será redimido para a eternidade. Conclusão do vídeo. Ao final de nossa jornada por esses ensinamentos, fica claro que a Bíblia não é um livro de mistérios esotéricos, mas de verdades profundas que esperam ser descobertas. Os ensinamentos ocultos não estão escondidos para nos confundir, mas para nos convidar a um relacionamento mais íntimo com Deus, onde Ele mesmo revela as riquezas de Sua palavra. A busca por essas verdades exige mais do que uma leitura rápida. Exige oração, estudo, meditação e a humildade de permitir que o Espírito Santo nos ensine. Que esta reflexão tenha despertado em você um desejo ainda maior de mergulhar nas profundezas das Escrituras e descobrir os tesouros que Deus escondeu para aqueles que o amam. Qual desses ensinamentos foi o mais surpreendente para você? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam aprofundar sua fé. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai te levar para as profundezas da palavra.